Hoje é o Dia Internacional da Erradicação da Pobreza. A pobreza extrema atinge cerca de 13 milhões de pessoas e chegou ao seu maior nível nos últimos 7 anos. Ou seja, foram 7 anos de trabalho para que milhões de pessoas deixassem a pobreza extrema e aí veio a pandemia, com lockdown, com fechamento dos comércios. Esse processo de evitar a disseminação do coronavírus fez com que as pessoas voltassem. Na realidade, o Dia Internacional da Erradicação da Pobreza é celebrado no dia 17 de outubro, não 16, como eu havia dito. O Banco Mundial divulgou que em 2020 a pobreza extrema global deverá aumentar pela primeira vez em mais de 2 décadas. Essa pobreza extrema significa que são pessoas que vivem com menos de $2 por dia. E este é um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Estamos falando do ODS 1, é o primeiro dos nossos objetivos da Agenda 2030. E nós, aqui do Sistema Sagres, eu lembro, todos os dias, nós fazemos parte do Pacto Global de Mídia e alinhamos editorialmente os nossos conteúdos em entrevistas, informações e apresentamos propostas, soluções de pessoas que atuam com o conhecimento ou não no desenvolvimento destes 17 objetivos. E para falar sobre esse ponto que gera um alarme, que gera preocupação, nós estamos recebendo a partir de agora, além da Lívia Bailão, minha companheira de todas as tardes aqui no nosso Sagres em Tom Maior, eu recebo a Maiara Cabeleira, ela que é mestre em Ciências Sociais e responsável pela elaboração de projetos da organização não governamental Aventura de Construir, e com Franklin Menezes, consultor de desenvolvimento econômico e social, também da ONG Aventura de Construir. Primeiro, Maiara, seja muito bem-vinda ao Sagres em Tom Maior. Maiara, você está com... ativa o microfone, por favor. Sim, agora foi. Obrigada, boa tarde, gente. Não, ótimo. Também conosco, Franklin. Seja bem-vindo, Franklin. Obrigado, meu caro. Boa tarde. Bacana. E também a Lívia Bailão. Seja muito bem-vinda, Lívia. Olá, Vinícius. Boa tarde para você aí no estúdio e toda a equipe do Sistema Sagres, do programa Tom Maior. Obrigada, Maiara, Franklin, por estarem aqui conosco para a gente discutir esse assunto que é tão sensível para todos nós. E um beijo para quem nos acompanha pela internet, pela live no YouTube, pela TV e pelo rádio. Boa tarde. Legal. Queria começar com você, Maiara, explicando um pouco do trabalho que vocês... da ONG Aventura de Construir. Primeiro, explicar o nome e segundo, falar um pouco da organização de vocês, o trabalho que vocês desenvolvem. Vamos lá. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. O nome, a melhor pessoa para responder isso seria a Silvia Cairone, que é a presidente, porque ela sempre nos diz que trabalhar com o microempreendedorismo na periferia é sempre algo em construção, algo que precisa ser feito todos os dias e que é um grande trabalho e que envolve muita aventura para construir esse processo, né? Então, a gente trabalha com desenvolvimento territorial inclusivo na periferia de São Paulo, capital, e desde 2018 a Aventura de Construir também faz parte do Pacto Global, né? Assim como vocês. E, no entanto, mesmo antes dessa participação do Pacto Global, a gente já trabalhava atendendo aos princípios do Pacto e aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, o nosso primeiro ponto de método sempre foi partir da realidade. E, por conta disso, esse partir da realidade nos levou, desde o início, a enfrentar o tema da erradicação da pobreza por meio de muitas ações e um trabalho que é feito em rede. Então, o nosso trabalho, a gente faz isso através de capacitações coletivas
e assessorias individuais, com foco nesses microempreendedores. Então, a gente acaba lidando com temas de formalização, profissionalização e também perspectivas de futuro. E o objetivo central é gerar condições sustentáveis no tempo e fortalecer alguns aspectos que permitam cada pessoa a sair da linha da pobreza e não retomar esse patamar, que esse é o grande desafio também. E é um grande desafio mesmo, até porque a gente faz políticas públicas, a gente vê, né, existe muita crítica, mas o Bolsa Família é um grande programa de política pública que faz esse processo, mas ele sozinho não é capaz de desenvolver e de tirar, né, eliminar a pobreza extrema. Franklin, eu queria saber de vocês que projetos que hoje vocês desenvolvem dentro da linha do desenvolvimento econômico e social e que colaboram com a ruptura, né, com o ODS 1, por exemplo, que é a erradicação da pobreza. Oi, Vinícius. A Aventura de Construir, ela participa de vários projetos. Na realidade, ela, junto com os parceiros, realiza vários projetos que auxiliam os empreendedores a melhorar a gestão do seu empreendimento e automaticamente buscar sair dessa linha, né? Que muitos dos empreendedores, eles quando empreendem, eles já empreendem para sair dessa linha da pobreza, né? Então, a Aventura de Construir, com alguns dos projetos, né, busca sempre estar nessa orientação, né, para que os empreendedores consigam, da melhor forma, buscar seu sustento, buscar melhorar sua vida social, enfim. Lívia. Vinícius, sim. Franklin, queria fazer uma pergunta para você ou para Maiara, tanto faz, para vocês, mas vocês trazerem a visão da instituição, né? Primeiro que quando eu vi o nome da instituição, achei que tinha a ver com alguma coisa de construção de casas, de restauração de alguma coisa, né? Mas aí agora com a explicação a gente entende, né? Que é essa construção dessa condição, né? Digamos assim, de empoderamento. Então, como o Vinícius colocou, a pobreza extrema é considerado, né, essa questão da pessoa que vive com até $2 por dia, né, com menos de $2 por dia. E aí eu fico me perguntando, aí chega no nosso país, né, vamos falar da realidade nacional, é um ponto em que isso se espraia, é a ausência, a gente imagina, assim, a gente verifica na prática, é a ausência total de acesso a condições mínimas, né? Como vocês veem hoje, quando a gente fala assim, pobreza extrema, na questão das favelas, das periferias que circundam, né, centros urbanos, o que é o nó hoje? Qual é o gargalo? Se a administração pública chegasse e dissesse assim, olha, a partir do ano que vem estará tudo provido aqui, hospital, escola, o cenário muda por completo? O que é a questão hoje central dessa situação? Eu posso comentar e passar a palavra para o Franklin na sequência. Eu acredito que o grande gargalo esteja ainda nas formações, no acesso ao conhecimento. Então, quando as pessoas recebem um programa do governo com auxílio, com um valor mensal, né, para que ela use esse dinheiro em benefício da família dela, muitas vezes ela não sabe como usar esse dinheiro. E esse como o grande gargalo, como administrar esse dinheiro e como usar esse dinheiro da melhor forma possível, entendendo quais são as prioridades e tendo uma visão de futuro a longo prazo. Quando a gente faz as assessorias individuais, a gente procura trabalhar esses aspectos. Nesse sentido, eu acho que valeria o Franklin comentar, nós todos os meses temos um caso de sustentabilidade, que a gente seleciona a partir dos beneficiários acompanhados. O Franklin poderia comentar um caso desse, brevemente, para que se entenda um pouquinho mais qual é exatamente o nosso trabalho, que responde a exatamente esse gargalo que você está colocando para a gente.
E aí entender qual é a saída, como uma pessoa consegue sair dessa condição de extrema pobreza e passar a ter um planejamento e a, inclusive, trabalhar não só em benefício dela, mas no entorno dela, né? Como os efeitos vão além da própria família. Ok. Complementando o que a Maiara trouxe, primeiro ponto, em relação aos projetos que o Vinícius perguntou, eu vou trabalhar dentro desse exemplo, que eu vou colocar aqui, um desses projetos, e também falar um pouco da atuação da Aventura de Construir com as assessorias e capacitações, tudo dentro desse exemplo que eu trago. Primeiro, o caso de sustentabilidade que a Maiara traz, como ela bem falou, é um empreendedor que se destacou na sustentabilidade financeira do seu negócio. Agora, olha que interessante como a vida de um empreendedor ela muda, né, dependendo do conhecimento, da falta de capacitação para entender bem o seu negócio e para também fazer uma boa gestão do seu negócio. Temos o nosso foco de atuação na Zona Oeste de São Paulo, né? Vou colocar porque depois da pandemia a gente começou a atender cerca de 10 estados no Brasil, já com as ferramentas de videoconferência, né? Então, o que acontece? O empreendedor nos buscou cerca de 15 dias antes de começar os fechamentos, o isolamento social. E naquele momento o empreendedor estava com uma situação financeira não muito boa, então ele queria auxílio nesse sentido. Então ele busca o quê? Primeiro, capacitação para melhorar a gestão do seu negócio. Ele já busca numa situação complicada, né, com algumas dívidas, né? Então, um empreendedor, uma empreendedora, no caso, do ramo, né, de saúde e beleza, a atividade que ela faz é voltado para cabelos naturais, olha só. Então, um salão que verifica, que auxilia mulheres, principalmente mulheres negras, né, a se aceitarem com os cabelos naturais. Mas, ok. Voltando um pouquinho, essa empreendedora, o marido tinha uma loja de bolos, né, fabricação de bolo, vendia bolo também na Zona Oeste de São Paulo. 2 meses antes do isolamento social, ele fecha essa empresa. A filha estava trabalhando, né, perde o emprego. Vem o período de pandemia, isolamento social, ela tem que fechar a empresa dela, o salão. E bem nesse período que ela busca a Aventura de Construir, conseguiu fazer um cadastro conosco, na época, e entendemos a situação dela, mas não conseguimos atendê-la devido ao isolamento social. O que aconteceu? Ela estava no grupo de risco, está no grupo de risco, ela e o marido. Teve que parar totalmente. A renda vinha do salão. A filha ajudava, e agora? Então, ficaram numa situação complicada, né? Então, período de pandemia veio, a Aventura de Construir teve uma procura excessiva de empreendedores numa situação complicada, buscando auxílio, e fizemos o máximo possível dentro das nossas limitações, e essa empreendedora foi um caso à parte, porque pegamos ali realmente o trabalho primeiro de capacitação. Imagina só, no período de pandemia, fazer capacitação. Não fazíamos capacitações online, passamos a fazer essas capacitações. A empreendedora, junto com seu marido, começa a entender a parte financeira. Nesse momento, vem ordem de despejo, está sem recurso algum. A Aventura de Construir consegue, nesse meio período,
banco, parceria com banco de alimentos para vários empreendedores. E nesse meio tempo, conseguimos também recursos, né? Orientação para buscar recursos, até o auxílio governamental, dávamos orientação, porque muitos empreendedores não conseguiam sair de casa, e também conseguimos outras parcerias, né? E conseguimos alguns auxílios. O que ocorre? Encurtando aqui a história, que é uma história um pouco longa, e eu não vou me estender muito. Hoje a empreendedora, depois que o decreto do governo relaxou, né, então foram voltando aos poucos, ela começou a trabalhar com toda a higiene, né, para evitar o perigo aí do vírus, enfim. E atualmente a empreendedora tem uma gestão totalmente diferente, o marido está na parte administrativa, as dívidas, eles conseguiram negociar essas dívidas. Lembro bem que estava já na casa dos 15 mil reais e para ele já ficava inviável, né? A questão do aluguel também conseguiram negociar. E a empreendedora hoje tem um faturamento, né, pegando aí de junho para cá, em média de 12 mil reais. A empreendedora hoje sabe em quanto tempo ela vai pagar as dívidas dela. A empreendedora consegue hoje fazer planejamentos de atuação de outros serviços dentro do seu negócio. Então, vejam que um período de pandemia, ele trouxe dificuldade. Eu estou falando de um empreendedor, mas atendemos muitos empreendedores. Eu, particularmente, tenho uma média de 80 empreendedores em atendimento aqui na Aventura de Construir. Então, verifiquem que, se não tem essa orientação, como a Maiara falou, não tem uma capacitação desses empreendedores, eles não conseguem gerir bem o seu negócio. Aí entra a fala da Maiara: se vem um recurso do governo para o empreendedor e ele não tem uma capacitação, como foi dado num dos projetos que a gente chama de projeto ICCP, que é um dos parceiros que nos auxiliavam, ele não teria como saber onde aplicar esse recurso financeiro. Poderia aplicar de forma errada e aí não resolveria a vida dele, ele passaria a ter mais dificuldade e provavelmente fecharia o negócio, a família estaria passando situação complicada porque não tinha outro recurso. Então, a nossa orientação, além de ter as capacitações para orientar, o nosso acompanhamento aqui na Aventura de Construir é o grande diferencial, porque orientamos, mas acompanhamos também. Pois não? Franklin, e uma dúvida que me surgiu: vocês disseram que o trabalho de vocês se expandiu para 10 estados. A gente tem como senso comum que o Brasil são vários países, né? Pela sua extensão territorial, é um continente. Os desafios são os mesmos, os problemas são os mesmos, independente dos estados pelo Brasil? Bem, o que a gente verificou é que os empreendedores no Brasil como um todo, eles, quando fala de gestão do negócio, os problemas são bem parecidos. Porque eu vejo assim, eu tenho 10 anos de experiência como consultor e eu devo estar com mais 20 anos como empresário do ramo de alimentos. O que a gente verifica? Essa dificuldade realmente de mexer com a gestão da empresa, principalmente a parte financeira. Porque se você não sabe gerir bem os seus recursos, você vai investir de forma errada e muitas vezes você tem um empreendimento muito promissor, mas por investir de forma errada você acaba fechando as portas. Nossos números no Brasil melhoraram muito em relação ao fechamento das portas, né, dos empreendedores, mas a gente verifica que é um problema realmente comum nesses estados que estamos atuando e no Brasil como um todo, né?
Interessante. Maiara, para quem está nos acompanhando aqui no estado de Goiás ou no estado de Minas Gerais, especialmente, né, onde a gente tem o acesso pelas mídias tradicionais, como é que eles fazem para procurar vocês para desenvolver projetos, para buscar ajuda? Bom, nós temos, na verdade, duas portas de entrada, né? A porta de quem precisa de ajuda e a porta de entrada para quem gostaria de financiar projetos como os nossos. Para quem precisa de ajuda, para o empreendedor que busca, né, um auxílio, o contato pode ser feito pelas nossas redes sociais. Atualmente, como o Franklin já comentou, nós recebemos uma demanda muito maior do que a nossa capacidade mensal de atendimento. Então, a gente tem buscado novos financiamentos para conseguir dar conta de novos atendimentos para os microempreendedores. Então, para quem precisa de ajuda, a gente tem atendido por ordem de prioridade nesse momento. Nós temos os nossos microempreendedores já acompanhados. E para garantir a continuidade desse trabalho, a gente também precisa de novos parceiros, né, de empresas interessadas em usar recursos da área de responsabilidade social, por exemplo, para fazer uma parceria com a gente, institutos e fundações, e doações de pessoas físicas também, para que a gente direcione esse recurso para a continuidade das assessorias, para a continuidade das capacitações, da sustentabilidade também da nossa organização, né, da própria Aventura de Construir, porque só dessa forma a gente também vai conseguir avançar com o trabalho e levar o nosso trabalho para mais lugares. Foi uma grande experiência a pandemia para a gente, embora muito trágica para muitas pessoas que a gente atendeu, a gente percebeu que o funcionamento das assessorias online permitiu que a gente conseguisse fazer um acompanhamento até mais customizado ainda, e inclusive chegando em outros lugares. Então, são momentos de dificuldade, mas que a gente tem tentado aproveitar as oportunidades que eles nos traz, né? Acabar com a pobreza em todas as formas, né? Que é a meta da ONU, ela pode ser um objetivo muito ambicioso e talvez até parecer utópico, mas é possível aos poucos a gente fazer e a gente ampliar a nossa rede e se fortalecer, mas para isso a gente precisa que as pessoas acreditem no trabalho e apoiem esse trabalho, né? Maiara e Franklin, eu agradeço muito a participação de vocês. Eu quero até fazer o convite já de público para a gente voltar em outras oportunidades, conversar sobre outros temas, a gente possa até unir forças nesses processos dos ODS e que a gente consiga êxito. Então, eu agradeço muito, Maiara, pela sua presença, sua participação e compartilhar as experiências. Obrigada, gente. Eu agradeço a você também, Franklin. Beijo para vocês. Boa tarde. Nós acompanhamos, então, a entrevista com a Maiara Cabeleira, ela que é mestre em Ciências Sociais e responsável pela elaboração de projetos na ONG Aventura de Construir, e o Franklin Menezes, que é consultor de desenvolvimento econômico e social também da instituição Aventura de Construir, os dois de São Paulo, participando ao vivo conosco aqui.